Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Olá! Gente, vocês não têm noção como é bom gravar esse programa. As pessoas que vêm aqui, elas me deixam todo energizado. E aí, depois, quem sofre é a minha gerente comercial, a Mariana. Porque aí eu começo a falar com ela fica, mas Ronaldo, a gente não terminou ainda, você já quer lançar outra coisa, não sei o quê. Eu falo, fazer o quê? Eu vou lá fazer as entrevistas, o pessoal aí me enche de ideias, me enche de inspiração, e aí não tem jeito. E hoje eu tenho uma convidada da contabilidade. E eu fui num café com propósito da Sueli Marquelli, parabéns Sueli Marquelli pelo seu café com propósito, onde a gente estava discutindo lá o quanto nós estamos apegados demais às mídias sociais, e eu conheci a André e falei, nossa, eu quero levar essa mulher para fazer entrevista comigo. André, muito obrigado por ter aceitado, André Magalhães. Muito obrigado. E eu quero que você fale da sua contabilidade para mim, eu quero que você conta tudo para nós aqui hoje. Entregar tudo. Boa noite. Ronaldo, muito obrigada pelo convite, agradeço. Agradeço também a Sueli Marquelli, que foi pelo intermédio dela que nós nos conectamos. Sim. E eu sou Andréa Magalhães, sou proprietária da Inova Contabilidade. A Inova Contabilidade... Que nome bonito, hein? Ela surgiu na profissão como contadora, eu estou desde 1998. Perfeito. Logo ali antes de ontem. E aí em 2009 foi quando surgiu o escritório, né? Aí o nome também tem a ver com o ano de fundação. E a Inova é um escritório que atende todos os segmentos, comércio, indústria, prestação de serviço, trabalho com pessoas físicas, as jurídicas principalmente, mas o que eu gosto é que a gente consegue, ou pelo menos a gente tenta aproximar o quanto mais das pessoas, dos clientes. Né? A Inova, além dos serviços inerentes à contabilidade, à consultoria, à assessoria, eu prezo muito por um contato humano, principalmente nos dias de hoje, principalmente após um momento de tanta reclusão. Então, é o que eu gosto de fazer, de estar com os clientes, de conectar as pessoas, por mais que hoje não se pode abrir mão das plataformas, né, de toda a ferramenta online que existe para dar suporte ali ao serviço da contabilidade. Sim. Eu gosto muito de conversar mesmo com os clientes, ir até os clientes, recebê-los no escritório. Sim. Isso que a Inova procura fazer. Isso. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu já trabalhei com diversos contadores, e o contador não gosta de conversar muito, não. Contador, De um modo geral, ele não quer contar a história para nós, não. Ele só quer contar os números. É verdade, é um estigma que o contador tem de ser aquela pessoa sisuda atrás de uma mesa com óculos na ponta do nariz e só ali números e números e números. Mas vai além disso, né? Verdade. Porque o CNPJ, ele não tem coração, mas é um coração que, no caso, é do empreendedor, é do empresário que o move. Então, essa troca de ideias e principalmente quando o empreendedor tem um leque de atividades, então é bom discutir as ideias, estar atento ao mercado. Então, a contabilidade acaba sendo um serviço feito a 4 mãos, né? Tanto as mãos do dono, do empresário, quanto as mãos da contabilidade. Então, nesse sentido, eu procurei sair um pouco mais da curva e estar ali prestigiando o cliente de uma forma mais presencial que eu consiga fazer. Então, é isso. E tirando a contabilidade, aí ali a gente tem, né, dentro do escritório, são os serviços administrativos,
os burocráticos, as contas, também trabalho com financiamento, capital de giro, consignados, então a gente procura colocar e atender o cliente ali de uma forma bem ampla, mais assertiva, de modo que ele tenha que se desgastar menos para ficar por conta dessas burocracias que o nosso Brasil tem de monte, né? Demais. Só se a gente for contar as siglas que esse país tem, até o contador se perde. Até os impostos se perdem. Até os impostos, principalmente os impostos se perdem. Mas, Andréia, hoje você faz departamento pessoal também lá? Sim, departamento pessoal, Fiscal e contabilidade. Exatamente, fora a parte legal também, abertura, regularização, encerramento, que é o que mais dói, né? Mas a gente trabalha com todo esse leque de serviço também. Que bacana. E hoje, e fica onde a Inova? Fica aqui em Barueri? Sim, todo operacional. Aqui é bem junto, né, assim, os limites, né? Então, assim, o bairro tá como Alphaville, mas eu tô na região de Santana de Parnaíba. Entendi. Aquele pedaço que eu fico, que o escritório está estabelecido, que é no Centro de Apoio 2, aí ali já pertence a Santana de Parnaíba. Mas tá aqui. Somos vizinhos, Não né? dá nem para saber Depois onde que começa e onde termina. Eu vim da Zona Norte de São Paulo para cá, né? E aí é tudo bom. muito maior, é outra dimensão. Então aqui, em São Paulo, enquanto eu mudava de bairro, aqui num instante eu mudo de município. Eu falo, gente, eu já estive em 3 municípios hoje. Porque eu dou uma voltinha, passo por Cajamar, que passo por Itapevi, que passo por Barueri, que chego em Santana de Parnaíba. E são 5, isso equivale a 5 bairros próximos de onde eu estava, assim, em quilometragem na Zona Norte. Então, E a Zona Norte é muito grande. A Zona Norte é muito grande. Muito grande. Muito grande. Verdade. Eu fico ali, eles falam oeste, mas para mim é quase o norte, que é Parque São Domingos. Então, que fica entre Pirituba e Lapa, então a gente fica naquela situação. Tá meio norte, meio oeste, meio né? norte, meio oeste. E eu acho muito bacana essa divisão, que a gente nunca sabe se posicionar. Sim. Pelo CEP é Zona Oeste. Pelo CEP é Zona Oeste. Mas, Andréia, você que trabalha com várias empresas, tanto pequenas, às vezes até média e grande, o empresário hoje brasileiro, ele sabe dos perigos que ele tem de uma contabilidade mal feita ou de uma contabilidade que deixa a desejar ou não? Sabe. Pelo menos o mínimo de conhecimento tem, principalmente aquele empresário que começa ali, geralmente no âmbito familiar, no seio familiar, é uma empresa tocada pela família e ali vai crescendo, então vai vendo. É claro que tem muita reclamação em relação aos impostos, porque se o contador manda muito imposto, o contador trabalha para o governo. Se não manda, porque tem alguma coisa acontecendo. Você já assistiu esse filme? Você já assistiu esse filme, né? Então é aquilo, né? Ainda existe muito situações que realmente não tem como. Eu prefiro dizer que o filtro, o termômetro, né, do crescimento da empresa, infelizmente, é pelos impostos, né, que deriva do faturamento. Então, assim, quer ganhar mais, é legal, mas tem o ônus aí de todos os encargos. André, você que trabalha com essas áreas, eu sei que tem alguns regimes que dão mais trabalho e outros mais ou menos. Tem o Simples, que é um regime praticamente básico. Aí tem aquele lucro presumido, né, que já muda um pouquinho. E tem o lucro real. Qual dá mais trabalho para vocês? É o real. O real. O lucro real é tudo na ponta do lápis. É um trabalho bem mais complexo, né? Principalmente o contábil ali precisa
tá, precisa ser comprovado, precisa dos comprovantes, precisa estar documentado de fato, não que os outros não precisem, mas a empresa optante pelo Simples, ela tem um pouco mais de malemolência, vamos dizer assim, não é a palavra correta, mas é mais flexível para trabalhar com ela. É a tributação mais baixa que nós temos no momento, né? Isso depois do MEI, que não dá, o MEI, que é o microempreendedor individual, não dá nem para caracterizar como uma empresa, portanto, a limitação que ele tem é mais um autônomo regularizado. E aí, depois do MEI, porque não dá nem para chamar de tributação, porque é um valor fixo, vem o Simples, que é a tributação inicial mais baixa. Ali tem o presumido e real, que é a tributação, às vezes, dependendo do segmento, ainda vão ficar meio que parecidas, mas a forma de se trabalhar delas já é do presumido para o real já é bem mais complexo. E o real, se você também não tiver as despesas de custo correta, você também não tem tanta vantagem assim. Não tem. Se não tiver as despesas, e assim, as despesas precisam ser as que estão elencadas. Por exemplo, o cara foi lá fazer o supermercado e jogou na conta da empresa, não vai cair no custo, não, né? não vai. Não adianta, porque Ou assim... pagou o cartão de crédito da família, também não vai resolver. Não vai resolver, são as despesas específicas que estão relacionadas ali no regulamento do imposto de renda, praticamente, e são aquelas despesas. Não adianta pegar de tudo e querer abater tudo, que só... muita coisa vai entrar, então, como um custo, mas não vai ter a dedução que almeja. Né? Uma coisa é você contabilizar aquilo como uma despesa dedutível ou não. Que você faz imposto de renda, né? Sim. Que na época de imposto de renda você deve ficar maluca, né? Que o cara vem com aqueles envelopes enormes. No último dia. No último dia e fala assim, olha, é só lançar. Eu já fiz tudo, posso te mandar teu arquivo. E aí você vai olhando e começa, mas essa conta não é sua, essa conta aqui é do cartão de crédito da sua tal. Ou seja, não tem Cristo que faz bater o que ele quer, né? Não tem, porque primeiramente por conta das despesas também, nem todas são dedutíveis. Eu digo, posso colocar, não tem problema, mas no cálculo, para diminuir o seu saldo de imposto a pagar, ou até mesmo para você ter um saldo a restituir, dependendo do valor que você sofreu de retenção, isso não vai te ajudar. Se o governo olhar com carinho para a sua declaração e falar, nossa, meu filho, você gastou, hein? Você merecia um aumento, foi difícil para você o ano passado, viu? Mas não vai passar disso. Não vai passar disso. Não é fácil. Se você não declara, é uma sonegação. Se você declara errado, também é uma sonegação. Porque na hora que você for retificar e der saldo a pagar, você vai pagar ali com juros e multa, caso já tenha perdido o prazo. Dependendo da omissão que ocorreu, o governo vai te oficiar. Então, tem que se tomar muito cuidado. Por tudo que nós estamos falando aqui, fica claro para mim que o contador, ele não é simplesmente só o contador. Ele é o gestor entre o empresário ou a pessoa física e o governo. Sim, é a ponte que liga, né? A gente aplica as técnicas da contabilidade, a apuração, de modo de manter esse diálogo, de preferência saudável, entre o empresário e o governo. Né? Se sai alguma coisa fora da curva, o governo vai procurar saber, né? E ali é onde que a gente tem as notificações e depois as sanções e assim vai. Sim. Então, o empresário precisa ficar bem atento para poder ter tudo isso. Para a contabilidade não dá para guardar segredo. Perfeito. Nós vamos fazer um intervalinho, Andréia.
porque eu tenho um contador de tempo aqui, que se eu não obedecer, ele corta, então tem que... Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como nome, Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. De volta, é sempre bom esse programa para mim, porque eu aprendo junto com a pessoa que está aqui falando, e hoje eu estou aqui, eu realmente aprendo com os contadores, viu, André? Eu sou uma pessoa que, eu durante muito tempo, eu não gostava, era um assunto que me falava, puxa vida, como administrador de empresa, a gente quer sempre que a empresa cresça e não sei o quê. Mas depois que você aprende a lidar com aquilo que o contador está falando, você descobre outras qualidades que você pode trazer ao seu negócio. Sim, porque o contador não é o seu arqui-inimigo. Inimigo, né? Não é o seu arqui-inimigo. É que, assim, independente... são aplicadas as técnicas, a tributação pertinente ao segmento e tudo mais que envolve, mas porque precisa seguir, e muitas vezes, principalmente no início, né, o empresário, pô, não precisa, não, por que eu preciso falar isso, por que eu preciso enviar o extrato? É importante para manter essa vida tributária da empresa de forma saudável. Sim. André, uma das coisas que eu percebo nas empresas é que ela sempre fala assim, o contador só pede, mas nunca ensina como tem para fazer. Como é que você lida com isso para que ele não tenha essa sensação? Olha, eu procuro lidar de maneira bem sincera, né? Assim, bem transparente. Começando que sou contadora e não professora. Aí... eu tento explicar, mas a leitura do nosso Código Tributário, da legislação do Simples ou da legislação do lucro presumido é muito complexa. Então, o contador ele não vai ter aquela didática para poder passar isso. A gente consegue, não, porque isso, olha, isso é porque você teve X de faturamento, então sua alíquota está em tal, isso aqui coube para dedução, isso aqui não coube, mas é mais por exemplo mesmo, né? Bem técnico, né? Quase que desenhando mesmo, porque pela legislação e realmente não... Eu sou uma contadora que eu não consigo explicar didaticamente, né? Mas aí eu passo para o meu cliente, não, isso é assim, porque esse mês veio tanto, esse mês não, porque sua alíquota agora alterou e assim vai. Eu tive um professor chamado Ricardo, de contabilidade, e aí os alunos perguntavam assim para ele, professor, mas por que a hora está do lado de cá, a hora está do lado de lá? Eu não consigo, me explica. Ele falava, gente, não tem que entender nada. Contador não tem que entender nada. De um lado ativo, do outro lado passivo. E pronto, acabou. Sim.
Tem na faculdade ali, a gente escuta muito isso. Porque quando fala débito, não é o débito aqui é diferente do débito que eu tenho no banco, né? Tudo. Não pergunta, faz. É assim, não tem que perguntar. Exatamente, vem lá dos primórdios. A legislação tributária aqui no Brasil, eu acredito que seja um vespeiro, então todo mundo que entra diz que vai fazer a tal reforma tributária, vai fazer, mas eu acho que ainda tem um receio de fazer de quando isso. Colocar o dedo ali, espetar aquilo ali, abrir assim uma vazão e não conseguir sanar, porque é muito complexo. O Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de impostos e também assim os mais diversos tributos, as mais diversas alíquotas. O Simples veio para unificar isso, mas chega a um determinado período do Simples também ali ele quando fica mais complexo, que ele fica mais, que ele deixa de ser simples, porque aí vira um pesadelo. ele vira um misto de simples com lucro presumido, porque a gente já começa por a legislação estadual, cada um ter a sua, então se segue daqui para outra unidade da federação, como que é lá, o que acontece, então é bem complicado. Então, uma reforma tributária que contemple todos os nossos estados e o Distrito Federal, os 26 e mais o Distrito Federal. Deve ser bem complexo. Bem complexo. Não digo que é impossível, mas precisa de uma equipe assim, que realmente tenha vontade de mexer com isso, que na minha opinião é o que falta. André, outra coisa que o pessoal costuma querer brigar muito é porque geralmente os relatórios, quando a gente analisa do financeiro, eles são gerenciais e não aquele contábil, aquele fiscal que é caixa, porque você vende hoje, certo? Mas não quer dizer que você recebeu. Isso, você recebeu. A contabilidade, ela vem com base naquilo que você recebeu, de fato. Porque quando você vende, você já teve a despesa, você já teve o gasto, mas você não recebeu. E você só vai pagar imposto por aquilo que você recebeu. Porque o que acontece? A forma de apuração são duas, né? Regime de caixa e regime de competência. O regime de competência, então, né, do primeiro ao último dia do mês, e ali você faz a apuração. Se não receber, porque foi parcelado, isso e aquilo, aí já é lá no financeiro, lá no caixa, porque esses dois relatórios nunca vão ser idênticos, não tem como eles serem idênticos. E o outro é por regime de caixa, né? E o regime de caixa, você paga o tributo realmente quando você recebe, mas aí também tem toda uma especificidade nisso para você conseguir apurar, conseguir comprovar, porque né, se a gente for declarar quando recebe, como recebe, daria até para a gente tentar postergar, não digo não, nem sonegar, mas o pagamento, mas tem toda uma regrinha para fazer isso. Que eu já vi muita empresa quebrar porque só segue um, não faz uma comparação dos dois. Mas a comparação, ela tem que ser limitada, né? É uma comparação, são realidades diferentes. São realidades diferentes. E por ser diferente, a gente tem que considerar essas tem variantes. Tem que considerar porte, as tributações, tem que considerar tudo. Até brinco, eu trabalhei há algum tempo com empresas que compravam outras e eles preferiam trabalhar com a competência do que com o caixa. Porque o caixa, ele deixa de alguma forma a empresa até às vezes melhor do que o da competência quando você olha. Que bom eu ter a oportunidade de discutir isso, André, porque realmente é um assunto que mexe com todo mundo. E a gente não dá o valor necessário para isso.
E quando a gente tem a oportunidade de discutir, a gente abre um horizonte para quem está assistindo, de que a gente realmente pode ser feliz e deve ser feliz com a experiência de um contador na nossa vida, né? Sim, dá para ser feliz com um contador na sua vida, sim. É claro que a contabilidade, ela tem que ter a responsabilidade de tudo que envolve ali na prestação de serviço, mas ela não morde. Ela não morde. Na verdade, está tirando um retrato diário da empresa. E a empresa, quando usar melhor essa ferramenta, ela pode evoluir. Sim. Né? É que eu penso que, às vezes, o empresário, o empreendedor, não é pagar o imposto somente, né? É a contrapartida disso, né? Que, às vezes, a gente não enxerga, não consegue ver e fala, meu, tanto dinheiro... E se eu quiser uma escola melhor, eu tenho que pagar, mas se eu quiser aprender se eu quiser um outro tipo de lazer, eu tenho que pagar, mas o lazer não é dedutível. Então, é assim, eu acho que o empresário, como um todo, eu acho que fica meio, às vezes, decepcionado. Verdade. Então, aí isso se reflete. E a pessoa mais próxima dessa decepção é a contabilidade. É a contrapartida, né? Sim. Você dá muito e recebe muito pouco de volta. Eu também tenho essa visão, acho que a gente... quando você vai depender de alguém no SUS, que você sente essa dor, né? Quando você vai usar um benefício que é seu por direito e você não tem, aí você olha e fala assim, mas eu pago tanto. Exatamente. É quando o pneu do seu carro estoura em pleno buraco na rua, amortecedor que vai... né? Então, assim, você está fazendo uma viagem, você paga tanto de pedágio e o carro quebra na estrada e você não tem um bendito guincho para te ajudar, você tem que pagar um guincho à parte. Então, essa contrapartida que decepciona e a forma que a gente tem, empresário, de demonstrar isso é olhando, né, assim, com... Mas maus olhos mesmo o pagamento do imposto, propriamente dito. Porque eu acredito que não é a recusa de pagar o imposto, mas sim o retorno disso. Verdade. Andréia, nós estamos chegando ao final. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali, ó, toda bonitona. E você falasse da Inova, fizesse o seu pitch para que quem estiver assistindo, precisando de um contador, decida por você. Então, ok, a Inova Contabilidade, ela está estabelecida há 19 anos no mercado. Nós trabalhamos com todos os segmentos, comércio, indústria, prestação de serviço, com autônomos. Trabalhamos também com imposto de renda, pessoa física. Atendemos, inclusive, o MEI. E a Inova Contabilidade procura ali com sua equipe proporcionar o melhor para a empresa e para o empresário. A gente também tem outras áreas de atuação, como eu falei no início, que é para viabilizar capital de giro, empréstimos, consignados. Trabalhamos com a folha de pagamento, trabalhamos com a contabilidade, com o fiscal. Então, essa chegada, trabalhamos com uma plataforma de comunicação entre o cliente e o escritório, mas sempre que é possível, a gente prefere tomar um cafezinho pessoalmente. Então, fica meu convite para conhecer a Inova Contabilidade e entrar em contato conosco, fazer uma visita, conhecer, tenho certeza que vocês vão gostar. E se você quiser falar com ela, anote o meu e-mail aí, que está na descrição do vídeo, contato@acreditargestores.com.br, que a gente direciona para ela e com certeza ela vai responder. Gente, muito obrigado por ficar até aqui assistindo. Eu só tenho a agradecer, espero que tenha ajudado você de alguma forma. Fiquem com Deus e até a próxima.
Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados.